todo estudante gnóstico do curso presencial e do curso online, o meu boa noite. Nós estamos aqui hoje, no dia 12 de janeiro do ano 2010, na nossa sede abissal, na Avenida Marechal Deodoro, em Santos, São Paulo, para dar sequência ao nosso curso, com o tema de número 60, e já encerrando hoje a fase intermediária do curso online. É um curso composto de 90 temas, 30 temas cada fase. Então hoje finalizamos a segunda e já adentramos na terceira nas próximas conferências. O tema de hoje, a verdadeira castidade entre os gnósticos. Então vamos ver o que significa isso, o que nós entendemos por castidade. Então a palavra castidade, muito usada nas escrituras, o apóstolo Paulo dizia nas suas epístolas que nós devemos ser castos em pensamentos, em sentimento e ação, né? Ser casto em todo sentido. Então a palavra castidade para os gnósticos é um sinônimo de virgindade, então podemos ver o que significa isso, e é o objetivo dessa nossa pequena fala de hoje. Bom, então uma pessoa que é incasto é uma pessoa que perde a sua castidade, perde uma pessoa que é fornicária. Então tem os mandamentos na escritura, um dos 10 mandamentos: não fornicai. Então quando a pessoa fornica, ela perde a sua castidade. Então o que é isso em termos gnósticos, né, em termos esotéricos, essa simbologia toda? Bom, fornicário é aquela pessoa que extravasa a sua energia seminal. Então a castidade, a verdadeira castidade, chamada de castidade científica, vamos colocar aqui, castidade científica, a castidade dos gnósticos, é aquela responsável por equilibrar as energias dos 5 cilindros da nossa máquina orgânica. Então, podemos escrever aqui, é igual equilíbrio dos 5 cilindros. Então isso é castidade. Então o estudante gnóstico, a pessoa que vai caminhar a senda da iniciação, ela tem que zelar da sua energia como sendo a sua própria alma. Então ela não pode perder energia. Então o zelo com essa energia, de conservar energia, de exprimir essa energia, de transmutar essa energia para que ela não seja perdida, isso dá o nome de castidade. Então castidade está relacionada com o trabalho das nossas energias seminais. Muito bem. Nós temos os 5 cilindros da máquina orgânica, já vimos em conferências passadas. Vamos repetir aqui. Nós temos 7 centros, 2 superiores, 5 inferiores. Vamos colocar aqui os inferiores, que é o centro sexual. Vamos colocar ele no meio. Aqui nós temos o centro instintivo, colocado aqui. Aqui nós temos o centro intelectual. Aqui nós temos o centro emocional e o centro motriz. Então nós temos 5 centros comandando a nossa máquina orgânica, chamados 5 cilindros. Cada cilindro deste, ao nascermos, ele recebe um cabedal de energia, uma quantidade de energia X, responsável pela manutenção nessa máquina nossa durante a nossa existência aqui na Terra. Então, se soubermos usar bem essa energia, a gente tem saúde, a nossa vida é equilibrada, fazemos essa viagem, né, por esse mundo, e ainda sobra um tempo. Tem pessoas que ainda estão novas, né, mas já têm bastante idade, outras ficam decrépitas, envelhecem, degeneram muito rapidinho, porque desequilibram isso. Então, vamos ver, a pessoa
gasta muita energia no seu processo de raciocínio, de pensamento, ligado ao centro intelectual, ao acabar a cota de energia intelectual, que é depositada no centro intelectual, cuja sede é a nossa glândula pineal, a pessoa tem que continuar vivendo. Então, o centro intelectual vai roubar energia aqui do centro sexual. E ele passa a trabalhar com a energia imprópria, não é dele a energia sexual. Então, passa a trabalhar com a mistura. Seria como no caminhão que trabalha com óleo diesel, você coloca gasolina ou álcool, ele vai andar, mas com dificuldade, trepidando, né? Assim é a nossa máquina também, começa a andar com dificuldade. O centro sexual, por sua vez, se sente roubado, se chama roubo de energia, ele puxa a energia de volta, então ele começa a trabalhar com a energia também imprópria. E assim, também a pessoa gasta muita energia com as suas emoções negativas, a pessoa que se emociona, se identifica com tudo, o centro emocional que está aqui, aliás, ele vai puxar a energia do centro sexual. Puxa dele, ficam os dois impróprios. Aqui o centro motriz, a pessoa gasta muita energia com sua motricidade, com os esportes, com quebra de régua, com isso, aquilo. Para continuar a sua máquina, puxa energia sexual, o sexual puxa de volta. Instintivo, aquela pessoa que dorme mal, né? Que perde muita noite de sono, pessoa que come muito, né? Que bebe muito, que usa droga, então ela gasta a sua energia no centro instintivo e para continuar viva, o centro instintivo puxa energia do centro sexual, o sexual por sua vez puxa de volta. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma mistura total, onde todos roubam de todos e mistura tudo. Isso aqui, uma pessoa com esse centro, uma pessoa decrépita, uma pessoa que não serve para mais nada, uma pessoa que vai ficar doente. Então, essa pessoa encasta, não tem castidade, ou seja, não está equilibrando a energia do seu próprio organismo. E para continuar sendo a iniciação estudante de gnóstico, além de equilibrar, precisa que essa energia sobra, vai trabalhar com excedente de energia, que nós vamos ver nas conferências do segundo fator, nas próximas conferências. Então, o que faz para, quando a gente chega à gnose, geralmente a gente está assim, uma máquina desequilibrada. Então nós vamos ter que trabalhar com o primeiro fator, com o processo de morte e marcha dos detalhes, para matar o gastador de energia, o responsável por esse desequilíbrio, o responsável por essa desestruturação, que é o ego. Então, pela morte do detalhe do ego, a gente vai equilibrando. À medida que matamos o eu do centro instintivo, da gula, passa a equilibrar. À medida que matamos o eu do centro intelectual, equilibra. À medida que esse centro, à medida que terminamos com a energia aqui, matamos o eu do centro motriz, ele também equilibra. E do centro emocional também equilibra. Então, nesse momento, ninguém está roubando de ninguém, equilibrou seus centros, os centros estão equilibrados, toda a energia que é produzida no centro sexual, energia do sêmen, energia seminal, que é energia geratriz, gerador de tudo, está equilibrado, funcionando beleza, né? Tranquila, a nossa máquina orgânica. Nesse momento que equilibrou, a pessoa se tornou casta. Então, castidade quer dizer isso, o equilíbrio das energias do nosso centro, para que cada um trabalhe com a sua energia própria. Isto é castidade. Então, o caminho é a morte e marcha dos detalhes, boa morte, bom equilíbrio do centro para todos.